Olá pessoal, estamos iniciando hoje mais um IE Orienta e hoje a gente está recebendo a Aline Almeida, assistente administrativa do IEL. Hoje a gente vai bater um papo sobre estágio. Então Aline, seja bem-vinda. Obrigada. Ao nosso bate-papo e gostaria de iniciar fazendo a seguinte pergunta. O que é estágio, Aline? O estágio nada mais é do que um ato educativo supervisionado que acontece nas empresas para que o aluno ele possa desenvolver na empresa o que ele estuda na academia. Entendi. Aline, qual é a diferença, de um estágio curricular e um estágio não curricular? Então, o estágio curricular é aquele que consta na grade curricular do estagiário, do aluno, com a faculdade, que ele precisa fazer para que ele possa cumprir uma determinada carga horária e ajudar ele na conclusão do curso. O estágio não curricular, ele serve muito mais para que o aluno ele desenvolva na empresa o que ele aprende na academia. Entendi. Então, o estágio curricular, ele não necessariamente resulta numa bolsa, é isso? Não, ele resulta numa bolsa. Todo estágio, ele resulta em uma bolsa. Agora, o estágio não obrigatório, ele de fato, a bolsa ela é obrigatória. O estágio obrigatório, que é o estágio curricular, não necessariamente precisa que conste essa bolsa no termo de compromisso. Geralmente a gente orienta que as empresas, pelo menos, elas paguem o auxílio transporte do aluno, para que essa locomoção não saia do bolso do estudante. Mas não necessariamente precisa constar um valor no termo de compromisso com o estágio curricular, que é o estágio obrigatório. Entendi. Então, o estudante, quando está no estágio, é possível que ele receba uma bolsa, ele não recebe salário, é isso? Não, é bolsa. Tá? Isso fica, o valor da bolsa é muito a critério entre a empresa contratante e o estudante. Não existe uma lei que determine valores. Isso fica muito de acordo com o estudante e a empresa, que a empresa puder proporcionar. Claro que a gente orienta que as bolsas elas sejam pagas no valor que o mercado se paga. Como a gente trabalha com estágio, a gente tem uma base de como está sendo paga um valor de bolsa para determinado curso. E quando a empresa pede essa orientação, a gente sempre repassa. Entendi. Aline, qual é a carga horária do estágio? Então, o estágio, ele precisa cumprir, ele não pode ultrapassar 30 horas semanais e 6 horas diárias. Pode ser um estágio com um horário menor? Pode. Tá? Não tem impeditivo nenhum. Ele só não pode ultrapassar as 6 horas e não pode ultrapassar as 30 horas semanais. Não pode chocar com o horário das aulas. Isso é muito importante, não pode chocar. Por isso que a gente sempre pede uma documentação comprovando o horário de aula do estudante para que esse estágio não choque com as aulas. Mas ele só pode ser 30 horas semanais e no máximo 6 horas diárias. 6 horas diárias. Qual é o prazo máximo de contrato para um estagiário? O que é que a lei define hoje? Então, por lei, o estudante ele só pode estagiar no mesmo CNPJ 2 anos. O contrato ele pode ser renovado até completar os 24 meses, não pode ultrapassar disso. Uma empresa tem 2 CNPJs, por exemplo, e quer contratar o estudante, ele fez 2 anos em um CNPJ e uma empresa ela quer contratar ele no outro CNPJ. Pode? Não. A gente orienta que não façam essa prática para que não configure que o aluno passou 4 anos naquela empresa e não configure um vínculo empregatício. De fato, o interessante é que esse estágio seja por 2 anos e se encerre. Mas aí existe a possibilidade da empresa contratar esse estudante como colaborador pelo regime CLT? Com certeza, não há impeditivo nenhum. Ele cumpriu os 2 anos na empresa, como estágio, ele pode ser contratado ou até mesmo antes. Pode ser contratado normal como CLT, não tem nenhum impeditivo. Aline, quais são os benefícios que o estudante, o estagiário aí, ele tem quando ele está atuando aí no estágio? Quais são os benefícios que a lei garante para esse estudante ou para esse estagiário? Então, por lei, o estudante na semana de prova, ele tem uma carga horária reduzida, tá? Isso consta em contrato também. Por exemplo, o aluno ele faz um estágio de 4 horas. Então, essa carga horária é reduzida pela metade. No dia de prova, ele apresenta o calendário à empresa e essa carga horária é reduzida pela metade. Se é um estágio de 6 horas, ele cumpre 3. Se é um estágio de 4 horas, ele cumpre 2 horas. Além do recesso, o estudante ele tem direito a tirar recesso, não é
férias, é recesso. Esse recesso a gente orienta que seja compatível com as férias escolares, para que o aluno ele possa ficar de fato de recesso tanto do estágio como da faculdade ou da escola, mas não obrigatoriamente precisa ser. Às vezes não condiz as férias da faculdade com o recesso da empresa, isso não há problema. Mas a cada 6 meses estagiado, o estudante ele tem direito a tirar 15 dias de recesso. Se um contrato ele é feito de 12 meses, a empresa fica muito a critério da empresa. Se ela dá esse recesso 15 dias quando ele completar 6 e mais 15 antes do término do contrato, ou se fica os 30 dias antes do término do contrato, no final do contrato. Lembrando que esse recesso ele precisa sempre ser dado dentro da vigência do contrato, nunca após o término do contrato. Entendi. Esse recesso, ele é remunerado? Sim, ele é remunerado. Não é igual um colaborador, né? O colaborador, ele ganha um valor a mais quando ele sai de férias, e o estagiário não, ele vai receber a bolsa dele completa, integral normal. Não tem esse valor adicional que existe no CLT. Entendi. Durante o período de estágio, esse aluno ele é supervisionado, fica a critério da empresa, o que é que a lei diz sobre essa questão? Não, é obrigatório que o aluno ele tenha um supervisor correlato com a formação dele, ou a experiência comprovada na área do estudante. O ideal é sempre que o supervisor ele seja na mesma formação para que ele possa auxiliar o estagiário no desenvolvimento da atividade, porque o estágio nada mais é do que o aluno colocar em prática aquilo que ele aprende na academia. E como ele vai estar longe da academia, na prática do estágio, ele precisa ter alguém que tenha a mesma formação, que tenha aquele conhecimento para orientar ele com alguma dúvida no ato do desenvolvimento da atividade, do dia a dia, mas é uma questão obrigatória. Então não é facultativo as empresas escolher, é Não, obrigatório. É obrigatório o estudante ele ter um supervisor na área ou uma pessoa que contém aquela experiência na atividade que ele vai desempenhar, correlata com o curso, para auxiliar ele nesse dia a dia. Para finalizar, Aline, os estudantes, né, que têm interesse em fazer parte, né, se inscrever no processo seletivo para concorrer a vagas de estágio pelo IEL, quais são os procedimentos, né? O que é que eles precisam fazer? Então, hoje a gente trabalha com o site do IEL, né? E para que ele possa ficar sempre por dentro das vagas, das oportunidades que a gente disponibiliza, tem o nosso site, que é o sne.iel.org.br, e também as nossas plataformas digitais, que é o Instagram, o Telegram. Ele sempre pode estar acompanhando as nossas oportunidades por esse meio de comunicação. Mais uma vez, né, agradecer a tua participação, né, e esclarecimentos a essas dúvidas que são muito comuns, né, aí no dia a dia dos nossos estudantes, dos nossos estagiários. Com certeza. Então, muito obrigado, Por Aline. nada. Então, pessoal, estamos encerrando mais um IEL Orienta. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.